Olá, que Deus abençoe a sua vida de maneira maravilhosa. Este amigo que vos fala, Bispo Arley Almeida, e eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, de antemão, um bom dia. Que o Senhor lhe conceda um dia maravilhoso, um dia extraordinário, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal, um canal de bênção, canal Bispo Arley Almeida. E antes de fazer a oração que vai abençoar o seu dia, eu tenho uma palavra que vem direto de Deus para abençoar o seu coração. Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Sabe, muitas das vezes a gente se depara com situações assim como Josué. Josué ele já tinha passado por muitas situações, muitos altos e baixos, já tinha passado pelo deserto. Na verdade, estava no momento para sair do deserto. Um momento de passagem, de travessia para o outro lado. Quantas são as pessoas que ela vem lutando há dias, semanas, meses, anos, e quando está chegando a hora dela atravessar para o outro lado, ela já passou tanto deserto, já enfrentou tantas perseguições, aí na hora que está chegando o momento dela colocar os pés na terra prometida, dela colocar a mão na bênção, na vitória, bate um desânimo. Ou uma dificuldade surge no caminho. No caso de Josué, era o Jordão. O rio Jordão estava cheio. Era impossível atravessar o Jordão naquele momento, aos olhos naturais. Mas chegou a hora. Chegou a hora deles entrar, atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, chegou a hora, chegou a sua hora. Creia nisso, creia nisso. Esse Jordão que está diante de ti é para você atravessar ele. Mas existe um método certo, existe a maneira correta, existe o jeito certo que Deus abençoa. A pergunta que eu faço é: você sabe o jeito que Deus abençoa? Você sabe como é que Deus traz resposta? Você sabe como é que as coisas do reino de Deus acontecem na vida de uma pessoa? Não, porque nada é por acaso, absolutamente. Deus não faz nada por acaso. Então eu quero te dizer, principalmente para você, para o senhor, para a senhora, que sente assim. Você diz: bispo, não é possível, o senhor está falando comigo. Porque eu sinto que eu sou esse tipo de pessoa, igual Josué, guerreiro, guerreira. Eu não afino para deserto nenhum. Eu não baixo a cabeça, eu luto, eu vou em frente. Mas na hora que é a hora de eu tomar um fôlego, na hora que é a hora de eu desfrutar, de eu tomar posse do resultado daquilo que eu lutei tanto, vem mais alguma coisinha e, como o Jordão, me impede de assumir aquilo que é meu. Então perceba que a orientação que Deus deu para Josué serve para você também. Serve também. E Josué ele passou um pouco dessa visão que Deus deu para ele, ele passou para o povo. Por quê? Porque a vitória não era só dele. A vitória não é só sua, tá? Coloca isso no seu coração. Que isso fortaleça o seu propósito para vencer. Eu não venço só por mim. Eu venço pela minha esposa, pelas minhas filhas.
Eu venço pelas ovelhas que, sabe, estão debaixo da minha cobertura espiritual. Eu venço pela minha família, pela cidade onde eu estou, pelo país que eu estou. Eu venço, o meu propósito para vencer é porque eu carrego o nome de Jesus. É para que eu seja um testemunha de Jesus. É para que Jesus seja visto na minha vida. É diferente quando uma pessoa tem um propósito. Então entenda isso. Josué, aquela vitória não era só por causa dele, era por causa de um povo, de uma nação, de uma promessa do Altíssimo para aquele povo. E a sua vitória também é minha vitória. Sua conquista também é minha conquista. Como eu me alegro quando vários irmãos e irmãs mandam um áudio testemunhando, mandam fotos, né, relatando, né, a bênção, a mudança, a transformação que tem recebido através desse canal. E isso é maravilhoso. Então, Deus deu uma direção para Josué, e a direção era baseada nisso aqui que eu vou ler para você. Ó. Josué, no capítulo 3, lá no versículo, deixa eu achar aqui agora que eu já falo para você, porque foram várias instruções. No versículo 5, essa é a principal, tá? Diz assim, ó: disse Josué ao povo: santificai-vos. Santificai-vos. Olha só. Por que Josué falou isso? Por que a instrução da vitória veio baseado em santificar? Porque quando uma pessoa entende que ela foi separada para Deus e que ela deve se santificar, ou seja, ela deve se separar para Deus, ela deve colocar Deus como prioridade, ela deve colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa pessoa está se santificando. Isso, santificar não é só fazer um jejum, fazer um retiro, né, uma vigília de oração. Não, não é só isso, tá? É a pessoa entender o seguinte: a minha vida está separada para Deus. Então o meu caminho é um caminho diferente, é um caminho direcionado para Deus. A minha vida é direcionada para Deus. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus diz santo, né, não é igual a gente aprendeu na religião, que é uma pessoa que foi tão santa e agora ela é representada por uma imagem, uma estátua, tá? Entenda, não estou criticando a religião de ninguém, estou explicando o que quer dizer santo. Santo quer dizer separado para Deus. Não quer dizer perfeito, tá? Não quer dizer perfeito, que nunca erra, nunca falha. Mas quer dizer que a pessoa é separada para Deus. E aí a orientação é essa: santificai-vos. Ou seja, se concentra em Deus, se separa para Deus, se volte para Deus, foca em Deus. Por quê? Né? Essa é a pergunta. Por quê? E a resposta está aqui no versículo. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eita glória! Que coisa maravilhosa! Esse amanhã não quer dizer simplesmente o amanhã no sentido de dia, data. Mas esse, por exemplo, tem pessoas que esse amanhã pode demorar 1 ano para ela. Não, tem pessoas que esse amanhã pode demorar 1 mês. E tem pessoas que esse amanhã pode demorar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Como assim, bispo? Vou te explicar. Você toma uma decisão que agrada
a Deus e logo em seguida vem Deus trazendo maravilhas. Esse amanhã quer dizer o seguinte: faz o que você tem que fazer, porque depois que você fizer o que tem de ser feito, Deus já vem com uma resposta. Tem gente que demora um mês para poder fazer aquilo que Deus já tinha falado para fazer. Não, tem gente que leva uma vida inteira para perdoar. Por exemplo, quando é que eu sou perdoado? Amanhã. Amanhã, como assim? Depois que eu perdoo. Deu para entender? Esse amanhã quer dizer o seguinte: depois que você fizer a sua parte, Deus já vai vir fazendo a dele. Certo? Então entenda isso. Santifica. Porque logo em seguida, Deus vem com maravilhas. Deus vem. Deus vem com maravilhas. Em qual área você está precisando se santificar? Coloca isso como prioridade. Não, eu vou me santificar. Agora entenda, não quer dizer que eu vou ser melhor do que os outros, eu vou criticar os outros, eu vou julgar os outros. Não, não é isso. Mas é você entender o seguinte: Deus me quer e eu quero Deus. Deus me quer mais próximo dele. Deus me quer na presença dele. E é isso que eu vou fazer. Eu vou me separar para fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer maravilha na sua vida. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso é certeza. Hoje é um dia de maravilhas. Eu quero orar por você, para que Deus ele te abençoe de tal maneira que você veja as maravilhas do Senhor na sua vida. Tá bom? Nós estamos vivendo uma semana de santificação, tá? Josué ele teve uma preparação ali 3 dias, né? E foi muito importante. E nós estamos nos preparando, que vamos viver esses 3 dias também das grandes mudanças, né? Você percebe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é espírito, alma e corpo, né? Toda matéria que você pegar e for desmembrando ela, você vai chegar a um ponto. Toda matéria, você vai chegar a um ponto, que é elétron, prótons e nêutron. Nêutron, né? Se eu tiver falado errado, aí você me corrige aí. Mas entenda uma coisa, isso significa que esses 3 têm um princípio. Tem um princípio, por exemplo, quais são os estados da água? Líquido, sólido e gasoso. Não, e aí, se você for analisar, essa característica de Deus está em tudo que Deus fez. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. E passou o 1º dia, 2º dia. No 3º dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E você sabia que você tem 3 cérebros? Exatamente. Como assim, bispo? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas só para você entender. Quando você se santifica, para Deus se separa, tem que ser em espírito, na alma e no corpo. Espírito, alma e corpo. Quando é que um casal deixa de ser um casal e se torna uma família? Quando? Quando vem, no mínimo, a 3ª pessoa, que é o filho, a filha. E por aí vai. Jesus ele disse: onde tiver 2 ou mais, mas tiver 2, eu estarei no meio de vós. 2 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Ou seja, 2 mais o Senhor Jesus forma a 3ª pessoa. É muito importante você santificar no espírito, na alma e no corpo. Por isso eu quero orar por você agora, porque Deus vai entregar maravilhas espirituais, almáticas e maravilhas no corpo, no físico, no natural, tá?
mas é preciso santificar, se preparar, tá bom? Fica comigo aí nessa jornada, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Fique ligadinho aí, teremos a oração da tarde e também a oração da noite, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa oração, mande essa mensagem para abençoar outras vidas, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus? Prepara, tá? O Senhor fará maravilhas. Meu Deus e meu Pai, eu oro por cada um agora. Se essa pessoa ela está me ouvindo, ela está ouvindo essa palavra, é porque da parte do Senhor, ela já é um escolhido, uma escolhida. Ela já foi separada pelo Senhor para receber as maravilhas. Agora depende da atitude dela, porque logo após ela fazer o que tem de ser feito, o Senhor já vem com as maravilhas. Por isso eu te peço, ajuda cada um a fazer o que tem de ser feito. Se é perdoar, ela vai conseguir perdoar. Se é, meu Deus, se perdoar, ela vai se perdoar. Ela não vai ficar carregando um fardo que não faz sentido. Mas enfim, que ela receba essa força. Tem pessoas agora, Pai, precisando de maravilhas do Senhor na saúde. Eu vejo o Senhor fazendo maravilhas. Nódulos desaparecendo. O câncer sendo consumido, destruído pelo teu poder. Eu vejo, Senhor, pessoas que estavam com dores no estômago há dias, sendo restaurada, curada. Pessoas, meu Pai, que já não aguentava mais o sofrimento e agora ela vai viver a maravilha do Senhor na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Declara aí comigo agora. Declara comigo assim, em nome de Jesus, a partir de agora, eu vivo as maravilhas de Deus na minha vida, na minha família, nos meus caminhos. Amém? Assim seja, tá bom? Que Deus te abençoe e um forte abraço no nome de Jesus.